Bom dia! Aqui estamos nós para vos apresentar as leituras do próximo domingo, que é o domingo 29, ou 29 do Tempo Comum deste ano C. O tema global deste domingo, pelas leituras e pelo Salmo, pode inferir-se que é a oração, a necessidade de orar e a necessidade de orar sem desanimar e com insistência. E por isso a primeira leitura nos apresenta um episódio muito interessante, ocorrido precisamente no deserto do Sinai, quando o povo de Israel atravessava aquela região desértica, sem água, e pediu ao povo nómada que aí habitavam, os amalecitas, água para as suas necessidades. E, entretanto, estes amalecitas, em vez de os ajudarem, tinham-nos atacado e tinham torcidado os mais fracos da retaguarda da caravana. Então a leitura de hoje refere-se a um dos primeiros confrontos que se deram com esta tribo do deserto, em que realmente Moisés deu ordens a Josué para os atacar, enquanto ele, juntamente com Arão e Hur, subiria a um monte, a uma colina, para invocar a ajuda de Deus. Então aconteceu que enquanto Moisés tinha as mãos levantadas, Israel levava vantagem, mas quando Moisés, cansado, baixava as mãos, depois os amalecitas levavam vantagem. Como é que conseguir vencer então esta situação? Então pensaram o seguinte: Arão e Hur encontraram uma solução, fizeram Moisés sentar-se numa pedra e eles, um à direita e outro à esquerda, sustentavam-lhe as mãos. E ficaram assim até à noite. Israel derrotou os amalecitas. Pronto, qual é o ensinamento deste relato? Não é propriamente a morte, nem a violência, nem nada disso, nem Deus a querer derrotar os inimigos. Não há nada disso. É apenas para dizer que a oração tem realmente muito poder. E uma oração que seja sem desanimar e sem desistir. E, portanto, nunca baixar os braços, porque quando se tem os braços para Deus, assim sim. Por isso, para nós, esta máxima de não deixar cair os braços. Deixar cair os braços, porque deixando cair os braços é desanimar, é desistir deste. O Salmo, o nosso auxílio vem do Senhor, exatamente. Porque Deus está aqui para nos ajudar. O nosso auxílio vem do Senhor. Levanto os olhos para as montanhas, daqui para ali, de onde é que vem o meu auxílio? De não é lado nenhum, senão do Senhor. A segunda leitura, muito bonita, e leio a primeira parte da leitura. Caríssimo, permanece firme no que aprendeste e aceitaste como certo, sabendo de quem o aprendeste. Só isto basta. Sabendo de quem o aprendeste, desde a infância. Tu conheces as Sagradas Escrituras. Elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é útil para ensinar, persuadir, corrigir e formar segundo a justiça. Assim o homem será perfeito e bem preparado para todas as boas obras. E a conclusão: conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Proclama a palavra, insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, ameaça e exorta, com toda a paciência e doutrina. É lindo, não é? Conselho de Paulo a Timóteo. E afinal a cada um de nós, lembrando-nos de quem nós aprendemos. De quem aprendemos? Nossa querida mãe, nossa querida avó, os nossos queridos pais, que nos ensinaram. Depois vieram os catequistas, os sacerdotes, que nos ensinaram a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura que é tão importante para nós sermos capazes de nos mantermos firmes na luta contra o mal, contra o pecado. E o Evangelho de São Lucas apresenta-nos também outro episódio muito interessante, uma parábola muito bonita, também sobre a necessidade de orar sempre sem desanimar. Era de uma viúva que pedia justiça a um juiz, mas o juiz não se importava nada com ela, mas ela, todos os dias, vinha ter com o juiz como que
chateá-lo, digamos assim, para que a atendesse. E o juiz, só por causa disso, só porque não temia nem a Deus nem aos homens, mas só por causa da insistência da mulher, o juiz atendeu a mulher. É esta a lição. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, precisamente, a insistência. A insistência na oração. Quem de nós não conhece exemplos que às vezes também contradizem? Quem de nós não viu ainda pessoas justas que são vítimas de extorsões, de maledicências, calúnias, explorações? Quem ainda não teve que assistir impotente à opressão do pobre e do fraco? E que fizemos? Rezámos, recorremos a Deus para pedir ajuda, pedimos-lhe para intervir imediatamente a favor de quem era vítima da injustiça? E ele respondeu-nos? Às vezes, sim, mas a maior parte das vezes ele continuou mudo e o seu silêncio deixou-nos desconcertados. Alguns talvez tenham chegado até ao ponto de se perguntar se ele realmente existe ou não. Portanto, também no outro dia, há 2 domingos, havíamos o Abacuque a queixar-se de Deus, porque no país, dizia o profeta, dominam os malfeitores e comete-se todo o género de injustiças. E tu, Senhor, não intervens. Pois, porque é que Deus não responde sempre? E logo estas súplicas. Se, embora podendo, Deus não intervém para pôr fim à injustiça, poder-se-á perguntar, poder-se-á porventura considerar inocente? Como é que se justifica este silêncio de Deus? Mas a conclusão está em nós. É na insistência em termos perseverantes. Imagina que de facto o desfecho da parábola era outro. O juiz decide realmente fazer justiça à viúva, manda prender lá o malfeitor, convoca ao tribunal e manda buscar a queixosa, né, para vir depor. E ela já se tinha ido embora. Onde é que ela foi? Olha, foi para lá, para outra terra, desistiu. Mas não vale a pena. Não. Para sermos fiéis e mantermos constantes na prática do bem e na aquisição deste reino de Deus no qual queremos viver, temos de ser constantes e persistentes. E a oração que faça parte da nossa vida. Não aquelas oraçõezinhas de recitar, sempre repetitivas, mas a oração da vida. A oração da vida que é estar sempre em íntima comunhão com o Senhor. Então são estas leituras deste próximo domingo sobre a oração. Oxalá que a nossa vida se torne cada vez mais uma vida de comunhão com Deus e de atenção aos irmãos. Muito obrigado. Até à próxima semana, se Deus quiser.